Capítulo 543 Corpo de Batalha do Rei Fei. Tradução, Cyber Revisão, 0. Quer quisessem assistir à diversão ou ver como Lin Ming sofreria, todos se levantaram em uníssono para fazer uma coisa, pagar a conta. Por um momento, o garçom foi inundado com a coleta de dinheiro. Os artistas marciais todos correram para a arena marcial. Senhor Lin, você... A jovem Fei estava sem palavras. Ela tentou especificamente persuadir Lin Ming a não ir, mas teve o efeito oposto. A jovem Fei tinha bons sentimentos em relação a Lin Ming. Claro, isso não era nem um pouco parecido com os sentimentos românticos entre homens e mulheres. Pelo contrário, era a gratidão de uma criada que foi tratada gentilmente e não foi assediada por seu mestre. Na torre Polaris divisória de céus, havia poucos homens que pudessem permanecer puros de coração e mente sem serem corrompidos pelas influências malévolas. Naturalmente, ela não queria que nada acontecesse com Lin Ming. Ela queria dizer alguma coisa, mas Lin Ming já havia saído do restaurante. Ele se atirou diretamente para a arena marcial. Haha, que interessante. Estou ansioso pela batalha de Lin Ming e Lan Xing. Espero que eles não me desapontem. Os resultados já estão claros. Os jovens são muito selvagens e indisciplinados, eles não consideram muito as coisas. Lin Ming não viu as batalhas de Lan Xing nos últimos dias. É imprudente para ele sair correndo assim. Lin Ming não é ruim, e ele provavelmente tem algumas cartas escondidas na mão. Mas na torre Polaris divisória de céus, quem aqui não é um gênio excepcional entre os seus iguais, e quem não tem forças escondidas? Neste caso, aqueles que subestimam os outros são mais propensos a sofrer. Se ele presumir que suas cartas escondidas são suficientes para matar o outro, então esses são os pensamentos de um tolo imbecil. É mais provável que esse tipo de pessoa morra. Os mestres na torre Polaris divisória de céus eram tão numerosos quanto nuvens no céu. Aqui, havia tigres e dragões espalhados por todos os cantos. Até mesmo mestres deste nível teriam que investigar completamente os pontos fortes e os verdadeiros limites de seus oponentes antes de fazer um movimento. Caso contrário, seria extremamente perigoso. Eu me pergunto o que está acontecendo na arena marcial agora. Talvez Lan Xing já tenha obtido 10 vitórias seguidas. Isso provavelmente aconteceu. Neste momento, na arena marcial. 10 vitórias seguidas. Lan Xing finalmente obteve uma sequência de 10 vitórias. O juiz vestido de preto anunciou em voz alta. Lan Xing era simplesmente muito forte. Ele havia oficialmente manifestado uma tatuagem do demônio celestial de 4 asas completa, e havia até mesmo um contorno pálido de um terceiro par. Enquanto o público esperava, Lin Ming não apareceu. Já que ele não apareceu, não havia ninguém disposto a dar um passo à frente e desafiar as 10 vitórias seguidas de Lan Xing. Foi com grande dificuldade que Lan Xing encontrou um artista marcial Fei para a partida. Este artista marcial originalmente não tinha esperança de ganhar. A 11ª partida é a mais importante. Haha, estou ansioso por isso há muito tempo. Não tenho ideia de quem subirá no palco. Essas potências já chegaram a um acordo de acordo com seus pontos fortes. Se bem me lembro, deve ser vez do Yanlu subir na arena. Toda a chance de ganhar pontos de abate era incomparavelmente valiosa. No segundo andar, havia 4 métodos diferentes para ganhar pontos de abate. O primeiro obter vitoriosas em seguidas. 10 vitórias, 20 vitórias, 30 vitórias, 40 vitórias, e assim por diante, pode-se obter pontos de abate correspondentes a cada conjunto de 10 partidas vencidas. Mas na torre Polaris divisória de céus, se um artista marcial de alto nível derrotasse um artista marcial muito mais fraco, essa vitória não seria contada para sua série de vitórias. Assim, enquanto uma série de vitórias continuava até o final, as partidas enfrentadas se tornariam cada vez mais ferozes.
Neste momento, até mesmo uma potência tinha que ter cuidado quando eles lutavam. Também ficava cada vez mais difícil ganhar pontos de abate. O segundo método para ganhar pontos de abate era quase o oposto do primeiro método. Era acabar com a sequência de vitórias de um adversário. Por exemplo, se alguém terminasse sequência de 10 vitórias seguidas de Lanshing, então esse ponto de abate iria para eles. O terceiro método era obter um emblema da glória. Todos os emblemas da glória davam certo número de pontos de abate. O último método era apostar em uma partida. Uma vez que os dois lados fizeram um acordo, eles poderiam apostar pontos de abate. Aquele que ganhasse obteria esses pontos de abate. Nessa situação, a maneira mais fácil de ganhar pontos de abate era o segundo método, acabar com a sequência de vitórias dos outros. Isso era especialmente para novatos como Lanshing, eles eram vistos como os melhores para fazerem os mestres se moverem. Todo mundo estava com inveja dessas chances. Entre os mestres do segundo andar, eles já tinham um conjunto de regras não escritas para dividir essas chances. E desta vez, era a vez de Yanlu. O Yanlu era um demônio gigante. Ele tinha 12 pés de altura e era considerado alto e de constituição poderosa até mesmo para um demônio gigante. Sua arma era uma marreta enorme com um cabo tão grosso quanto o braço de um adulto. Seu peso estava absolutamente nas dezenas de milhares de jins. Bang! Quando Yanlu pulou no palco, ele quebrou diretamente os azulejos onde aterrissou, fazendo tremer toda a arena. Hehe, pequeno bebê, não fique muito nervoso. Eu vou com calma em você. Uma pessoa tão talentosa como você é a melhor fonte para nossos pontos de abate. Eu definitivamente não vou prejudicá-lo, então não se preocupe. Os olhos de Yanlu brilharam quando ele olhou para Lanshing de cima a baixo, lambendo os lábios em antecipação. Seu corpo era 2 vezes maior do que o de Lanshing, era como comparar um adulto com uma criança. Lanshing disse arrogantemente, você realmente acha que sou uma ovelha? Você acredita que pode me manter por perto e colher pontos de mim de vez em quando? Haha, seu pensamento também é muito bom. Garoto, aceite seu destino. A Torre Polaris Divisora de Céus é uma terra onde a força reina suprema. Se você puder ganhar força, então você pode fazer o mesmo que eu. Nada mal, eu concordo com você. Mas antes de começarmos nossa batalha, tenho uma sugestão. Diga. Eu também quero fazer deste uma aposta com pontos de abate. Eu aposto 2 pontos. Isso significa que se você vencer, obterá 3 pontos de abate. Claro, se você perder, então esses pontos são meus. A sugestão de Lanshing surpreendeu o Yanlu. O Yanlu de repente riu e disse, boa ideia, boa ideia. Ele não esperava que um presente tão grande se entregasse à sua porta. Este Lanshing realmente pensou que um único ponto não era suficiente e queria apostar mais 2. Hehe, garoto, se você pensou que poderia me bater porque eu disse que iria pegar leve com você, então você está completamente errado. Eu vou deixar você pessoalmente experimentar a força de um desafiante do segundo andar. Quando o Yanlu terminou de falar, ele deu um grito e uma aura imponente se formou em seu corpo. A essência demoníaca surgiu e a energia infernal subiu aos céus. Lanshing zombou. A razão pela qual ele ousou fazer essa aposta com o Yanlu era que ele já havia investigado tudo sobre ele. Ele até havia pesquisado a seita de onde o Yanlu tinha vindo, e tinha um profundo conhecimento do qual era seu método de cultivo. Ele até procurou discos de matrizes de batalha com as batalhas de Yanlu. Claro, era inevitável que o Yanlu tivesse várias cartas escondidas. Mas mesmo assim, Lanshing estimava que ele teria de 70 a 80% de chance de ganhar. Na Torre Polaris Divisora de Céus, uma chance de 70 a 80% já valia a pena apostar. Os lábios de Lanshing se curvaram como um demônio. Ele lentamente extraiu uma espada longa de seu anel espacial.
A energia infernal na arena marcial está tão espessa. Quem está lutando com quem? Que chegou a tal grau. Quando Lin Ming passou pelo caminho em direção à arena marcial, ele ouviu artistas marciais ao longo do caminho em discussões acaloradas. De fato, a arena marcial estava emanando uma energia infernal extremamente rica, isso era prova de quão quente a batalha se tornou. Quando Lin Ming entrou na arena marcial, ele olhou de longe para a arena central. Um grande sujeito demônio gigante estava lá, todo o seu corpo molhado de sangue e seu cabelo uma bagunça. Um jovem Fei estava monstruosamente sorrindo para ele. O corpo do jovem Fei estava coberto por uma camada de armadura de ametista. Havia várias feridas profundas em seu corpo, mas ele parecia inconsciente disso. Na verdade, essa dor parecia excitá-lo. Esse é Lan Xing. Lin Ming ficou surpreso. Este jovem Fei tinha longos cabelos azuis que caíam nos tornozelos e havia muitas runas gravadas em seu corpo em padrões estranhos. Ele parecia com Lan Xing, mas a energia dos Fei que envolvia ele era ainda mais macabra. Eu nunca pensei que Lan Xing teria praticado com sucesso o corpo de batalha do Rei Fei. Se isso continuar, o Yanlu não poderá durar muito mais tempo. Não admira que Lan Xing tenha um talento excepcional. Sua linhagem Fei antiga é muito rica, ele pode até usar o corpo de batalha do Rei Fei. Linhagem Fei antiga. A mente de Lin Ming se mexeu. Antes disso, ele ouviu falar dos antigos demônios gigantes. Aquela enorme esfera de essência de sangue que havia sido lançado do forno de fusão universal celestial era a essência do sangue da antiga raça dos demônios gigantes. Brilho demoníaco queria absolvê-lo para se fortalecer, mas o resultado final foi que a esfera foi sugada pelo cubo mágico. Pela aparência, parecia que os antigos Fei eram semelhantes aos antigos demônios gigantes. Sem dúvida, se eles eram os antigos Feis ou os antigos demônios gigantes, ambos eram raças com talento que desafiava o céu. Talvez até o clã da antiga Fênix fosse o mesmo. Senhor Lin, esse é o corpo de batalha do Rei Fei. Nesse momento, a jovem garota Fei sem fôlego deu uma profunda respiração atrás de Lin Ming. Ela o acompanhara o tempo todo. Ela deu outra respiração profunda, sua voz tremendo quando disse: Senhor Lin, Lan Xing pode usar o corpo de batalha do Rei Fei porque ele foi reconhecido pelos antigos Feis. Com o corpo de batalha do Rei Fei, ele pode aumentar sua força de 40 a 50%. Aumentar a força em 40 a 50% e era de fato uma quantia considerável. Um adulto no seu auge pode ser 40 a 50% mais forte que um adolescente, mas esse adulto pode ser capaz de derrotar 4 ou 5 desses adolescentes. Quando a jovem Fei viu a expressão indiferente de Lin Ming, ela suspirou. Não havia mais nada que ela pudesse dizer para persuadi-lo, ela disse tudo o que podia dizer. Bang! Na arena, a grande marreta de Yanlu foi jogada para o alto, girando rapidamente no ar. Ao mesmo tempo, Lan Xing avançou, um vento forte soprando de sua espada longa. Vosh vosh vosh! Sangue espirrou para fora. O Yanlu rugiu como uma fera encurralada e depois deu um soco em Lan Xing. Morra! A voz de Lan Xing estava gelada. Sua figura desapareceu no vento. No momento seguinte, sua fria e brilhante espada havia perfurado o pescoço do Yanlu. Uma única espada para fechar a garganta. Neste momento, houve uma forte explosão quando a marreta que Lan Xing enviou voando finalmente reverteu seu curso e bateu no chão. Quanto ao Yanlu, seus olhos estavam arregalados de incredulidade quando ele olhou para a espada longa em seu pescoço, o sangue escorrendo pela lâmina. Lentamente, seus olhos se ficaram opacos. Pu! Lan Xing sacudiu a espada e cortou o pescoço de Yanlu. A cabeça enorme rolou no sangue, e uma coluna de sangue jorrou 20 pés no ar. Lan Xing vence. Com o anúncio do árbitro, o público ficou em silêncio por um momento.
O Yanlu, cuja força estava entre o todo dentro do segundo andar, havia realmente morrido assim. Que conceito de vento feroz! No ataque final, Lan Xing usou o conceito de vento para evitar o punho de Yanlu e também para fazer o ataque final. Sério? Esse Lan Xing tem apenas 23 ou 24 anos de idade. No futuro, há esperança de que ele se torne um imperador Fei. A audiência falava alto entre si. Havia de fato muitos jovens heróicos destacados dentro da torre Polaris divisora de céus. Mas, havia realmente poucos talentos com o potencial de um imperador inigualável, como Lan Xing. Lan Xing ignorou a discussão da multidão. Quando ele lentamente levantou a cabeça, seus olhos passaram por Lin Ming. Seu sorriso se alargou e pareceu ainda mais perverso do que antes.